Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judeia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia, de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provêm a vossa conversão. Não penseis que batizei Abraão e nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para quem procura as respostas, não é? O fogo eterno do inferno. E no Evangelho ele fala do fogo eterno. Mas vocês podem ver que é uma imagem muito clara. A linguagem da natureza que o povo conhecia. Quando você limpa o trigo, agora tem as máquinas. Antigamente, eu lembro bem que a gente limpava o trigo, depois jogava no ar e a palha sumia. E ficava o trigo no chão. E aquela palha miúda, não a palha que a gente guardava para o gado. E se queimava. Então, uma imagem muito clara. O que for útil, que o trigo vai permanecer. Que mata a fome. O que for inútil vai ser jogado fora, vai ser queimado. E assim também é a vida da gente. Vaidades são inúteis, poder é inútil, vícios são inúteis. Tudo isto vai cair. Se acreditarmos, aí que está o problema, que existe mais uma vez, na visão cristã da vida. A visão cristã da vida é feita na pessoa de Jesus Cristo. Estamos aproximando do Natal, já li um monte de besteiras, que ele nem existiu. Ele foi criado pela fantasia do povo que precisa de um Salvador.
inteligências humanas muito famosas, jornalistas e aí por diante, escritores de livros, sabem. Só que esses coitadinhos não sabem ler uma história. Uma fantasia não sustenta povos inteiros por séculos em todos os continentes. A fantasia é um carnaval. Passado o carnaval, acaba a fantasia. A inteligência humana é miserável mesmo, quando ela não se enxerta na verdade. Aí nós criamos os nossos sonhos. E já começando com alguém, o sonho de ficar rico, o sonho de ser famoso, o sonho de ser alguém na vida, vários sonhos que todos constroem. Já visto quando faz o Enem? Todos os homens lá, vou realizar o meu sonho. Qual é o teu sonho? É o teu sonho, sabe? Agora, qual é o sonho de Deus? Está só aqui. A criança pode sonhar com a sua vida, mas qual é o sonho dos pais sobre os filhos que botaram ao mundo? Talvez seja um pouco diferente. A criança quer empinar pipa, a criança quer se divertir, a criança não quer ir à escola, a não ser um ou outro. São os sonhos das crianças, não é? O sonho dos pais qual é? De ver um filho empinando pipa aos 50 anos. Parece piada. Mas são os nossos sonhos. 50, 60, 70 anos. Não crescemos um tiquinho assim, como seres humanos. Seja na inteligência, na compreensão da vida, e aí por diante. Não crescemos um tiquinho assim. Continuamos construindo sonhos vazios. Mas são reais. Eu tenho riqueza, eu tenho um carro de luxo, eu tenho uma casa maravilhosa. São reais. Isto faz parte de você. É parte da sua vida. O que é real é você. Não as coisas. Não é a roupa bonita que te faz mais bonito. Tem aquelas historinhas, não? O dinheiro não compra a felicidade, não é? O que mais? O outro não compra a paz. O remédio não compra o sono, a não ser que te dopa. Entende? Eu tomei uma vez, queria dormir, e me deram um remédio de dormir 16 horas. Entendeu? Mas me dopou, não era mais cedo. Era um corpo dopado, estava lá. E aí por diante, isto humanamente tem. Não precisa chegar na religiosidade, entre aspas, que depois nós temos uma ideia muito errada de religiosidade. Seja bem claro. A pessoa é religiosa. A religião está aqui. É no pensamento que somos religiosos. E a maneira de pensar, como Deus pensa. Não porque frequenta a igreja, não porque sou padre, não porque sou bispo. A João Batista e os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus? Seriam os teólogos de hoje em dia, não que estou
Pelo amor de Deus, não estou culpando os teólogos de que não prestam. Pelo amor de Deus. Se intelectualmente ficar só na teologia, são que nem os fariseus. Era a elite do povo de Israel. As seitas que tinham as escolas naquela época em que ninguém estudava, eles tinham a escrita na mão. Eles interpretavam as profecias e transmitiam para o povo. Compreende? E aí vem o sonho de Deus. Converter-se, que quer dizer? Deixar as vaidades para encontrar a realidade. Então, a realidade qual é? Aí vem o sonho de Deus. Deus criou o mundo em Cristo. Ponto e basta. Todo esse universo que você vê foi feito em função de Cristo. Como você prepara um quarto para um filho que vai nascer, em função do filho. Se você prepara um quarto para um filho de uma gravidez psicológica, você está elelê da cuca. Você tem que ir para o hospício dos loucos. O universo tem um sentido, sim. Porque tudo que é visível foi criado em função do Filho dele. Do ser humano, que seria o filho dele, que tem um nome que se chama Jesus. Cristo veio depois como apelido, que quer dizer consagrado a Deus. Mas era o Emmanuel, Deus conosco. Gente, isto se chama história. Porque a história começa do nada, quando Deus cria todo o universo. Do nada. A história é o passar do dia a dia. Estou falando uma imagem humana, para explicar a história visível. Porque a gente conta, o Império Romano começou no ano 753 a.C., depois toda a história, os acontecimentos que cresceu, dominou o mundo, e depois caiu, foi destruído. Os acontecimentos. O Império atual americano começou no ano 1776, me parece, não? Quando se libertaram dos ingleses lá. Depois começaram a conquistar, roubaram um monte de coisas lá, mataram os índios, tem a potência, quando vai cair, não sei, mas o que vai cair, vai. Entende? Essa é a história. A história é a minha família, os meus avós que nasceram, depois tiveram meus pais, essas são coisas que nós podemos contar. Então, a história das coisas visíveis. E nesta história das coisas visíveis, é Deus que entra. Por isso que religiosidade é conhecer também um pouco a história. Não é um vazio assim, não é um sentimentalismo. São Paulo fala claro, ser confortado pelas Escrituras. Se você acredita nas Escrituras que te contam isso daqui, porque o que estou contando não é coisa que eu inventei, são coisas que eu aprendi das Escrituras. Entendeu? Então, o que acontece? Nas Escrituras temos a criação do mundo, depois temos quem criou este mundo? O Verbo. O Verbo, no princípio, existia. Nada tinha antes dele. Tudo foi, este é São João, não é Frei Vitório, não. É São João, o Evangelho, que tem 2000 anos. Tudo foi criado por ele,
que quer dizer foi criado por ele? Fecha a porta, então, se deixa ele fora. Faz favor, vai. Senão vamos perder tempo. Em cima, em cima. Fecha a outra também. Tudo foi criado por ele. O princípio do universo, então, é o próprio Deus. O princípio da criação. Pode me trazer toda a ciência que quiser aqui mudar. Eu vou depois um dia, se a ciência for honesta, vai descobrir que tudo foi criado por alguém. Como foi criado, seria o ponto mais alto que a ciência possa descobrir. Como foi criado? Qual foi o sopro? Ou o Big Bang, o grande estrondo, onde se criou todo o universo. Gente, aqui estamos falando de coisas reais, não visíveis. Então, tudo que é visível foi criado por alguém que é invisível. O que vocês acham? Que o Moisés de Michelangelo, ou outra estátua maravilhosa dos séculos, foi criado pelas mãos do artista ou pela sensibilidade do artista? Uma resposta de vocês, eu espero. É? Acho que é as duas coisas, né? Sensibilidade. Não, ele pode ter as mãos. Mas se não tiver sensibilidade e intuição, o que ele cria? Nada. E a sensibilidade é invisível. E a gente não vai olhar se Michelangelo era barbudo, se era corcunda, se isto e aquilo. A gente vê o gênio que criou aquilo, como tantas outras obras de arte. Então, se nós olharmos a harmonia do universo, ele foi criado por uma sensibilidade criativa que é o próprio Deus, que deu forma visível, que nós somos visíveis. Porque aí que entra a história humana, porque Deus tinha previsto que o ser humano seria a sua morada. Aqui que está a grandeza humana. Quando ele fala, não é uma pequena historinha que nós vamos contemplar no Natal, porque Deus se fez homem e ficou lá. Não. Ele escolheu para fazer do ser humano a sua morada. Ele, o Criador do universo. E quando nós olhamos um pouquinho nos santos, a dimensão, tipo o último que Deus nos mandou como figura enigmática, maravilhosa, do Padre Pio de Pietrelcina, ele quis habitar nele. Neste homem, que é o filho de um camponês, perto da minha terra lá. O pai foi imigrante nos Estados Unidos, como foi meu pai, aí por diante, para ele poder estudar tudo. E nele quis habitar. E ele que fez todas as obras, os milagres que Deus lhe deu o poder de fazer. Não porque ele fosse diferente, mas porque Deus habitava nele. Compreende? Então, nesse sentido, gente, nós temos que ver uma coisa bem real da história de Cristo. Naquele carpinteiro que não foi reconhecido pela hierarquia de Israel, porque um simples homem não podia ser Deus. É esse o problema. Os simples homens não podiam ser Deus. Teve alguém que tentou de ser quase o próprio Deus para criar uma raça pura. Vocês lembram? Vocês lembram? Hitler. E como ele e tantos outros, não é?
Como é que acabou o seu sonho de criar uma raça pura? Gente, aqui está no cerne. Aqui se trata de conversão. Convertei-vos das vaidades para as coisas reais. E por que Cristo é a única realidade, a única coisa real? Porque nele está a vida. E mais uma vez, no Evangelho de São João está escrito: nele existia a vida, e a vida era a luz dos homens. Tem uma palavrinha, não é? Se chama vida. A vida era a luz dos homens. O que quer dizer isso? Nunca meditaram? Como é que a vida pode se transformar na luz? Gente, medite na natureza, vai. Quem entende um pouco de agricultura, de coisa. A vida que está na semente é a luz daquilo que a semente tem que fazer. Se colocar o adubo, etc, etc. A vida que está nos bichos fala para eles o que tem que comer e o que não tem que comer, porque é venenoso, não? A vida que está dentro deles fala para eles quando tem que se unir para se reproduzir. A vida que está dentro deles fala para os bichos como criar os seus próprios filhotes. É difícil entender isso. Ou ter aula para os cachorros parir, e depois cuidar. Vocês estão risados. Gente, a meditação tem que ser muito prática, muito real, porque Deus é real. E nós somos reais. Entendeu? É a vida que é a luz dos homens. E ele continua. Eu sempre medito e falo, em todo o Evangelho está uma sinfonia. A palavra vida. No paraíso terrestre existia a árvore da vida. Não era nem maçã, nem abacaxi, nem coisa nenhuma, não é? Era árvore da vida, não era assim? Eles arrancaram o fruto da árvore, um fruto que você arranca da árvore, o que acontece? Mas ainda se está verde, apodrece, não é? Então comeram o fruto da árvore da vida. Podia comer de todos os frutos. Por quê? A vida é privilégio de Deus. O mundo não tem vida em si. E depois continua, a vida veio. E esta vida, que era o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E se manifestou. E se manifestou exatamente com atos de vida superior à morte. A vida. Enquanto os fariseus, etc., lá faziam cerimônias, etc., ele andava pelo mundo realizando aquilo que a gente chama de milagres, sinais do poder dele sobre a morte. Ele transforma uma puta, vamos falar os nomes bem claros, porque não já coloca pecador que ninguém sabe o que é. Entende? Transforma uma puta numa virgem. E só a vida pode fazer isso. Ninguém tem poder de fazer isso. Ele transforma a morte em vida. Lázaro esperou que morresse. E ele falou claramente, estou feliz que vocês não estejam lá, para que vocês vejam a glória de Deus. E depois quando perguntaram para ele, mas quem é você? Eu sou a vida. Mas por que você veio ao mundo? Eu vim para que tenham a vida.
e a tenha em abundância. Agora, diante de tudo isso, gente, você pode procurar a vida nas famosas vaidades que eu estava dizendo, como eu, junto com vocês, como ser humano, posso procurar isso. Mas eu vou encontrar somente a morte. Então, o pecado não é coisas proibidas, é coisas inúteis. Inúteis. Ou você está na vida, ou você está fora da vida. Tanto que os primeiros cristãos chamavam as coisas feitas fora de Cristo obras mortas. Obras mortas. As coisas feitas fora de Cristo. E depois, no fim, quando virá o fim dos tempos, haverá novos céus, nova terra, este mundo que ele fala aqui na profecia de Isaías, onde os bichos vão estar todos juntos, o leopardo vai estar junto com o boi, etc. E não haverá mais igrejas, templos. E no meio de todo este povo haverá de novo a árvore da vida, que se chama Jesus Cristo. Esta é a visão cristã. Então não é uma coisinha poética que nós vamos contemplar no presépio. Não é uma simples criança que vem ao frio, vem ao cosmo, que não havia lugar onde colocar ele. Lá está a vida, o cerne do universo. E quando depois nós veremos no Dia dos Reis, os magos, que não eram mágicos, mas eram estudiosos, os caldeus, que estudavam toda a simetria do universo através das estrelas, que era uma ciência muito avançada na época, haja visto como foram construídas as pirâmides, tudo através dos estudos astronômicos, entende? Eles vieram adorar esta criança, porque o universo inteiro apontava para ele como Senhor do universo. Por que estou falando isso? Porque a gente está nos preparando para o Natal. Que tipo de Natal nós vamos celebrar? Vamos deixar as besteirinhas de panetone, disso, daquilo, de almoço, de janta, nem se considera. Mas mentalmente, pelo menos, enriquecer um pouquinho, ver que veio ao mundo a vida onde existia a morte. Aquilo que nós chamamos de salvação. É uma última parte só. Como acontece isto dentro do ser humano? Vós sereis purificados pelo fogo. Uma pergunta que muita gente me faz, já que falamos do inferno, este símbolo que Deus dá, queimar todas as inutilidades da vida e sobrar somente o trigo. Aí também um fogo real, o fogo que purifica. Então o purgatório, que muita gente imagina, é pagar as penas. Não os pecados graves, porque aquilo me manda para o inferno, não é? Mas as penas menores, você vai ser purificado lá e depois você pode entrar no céu, que não sei que céu. O que vocês imaginam como paraíso? Hein? Não sei. Talvez eu seja muito materialista, muito prático, então eu quero uma coisa real no céu, não quero. A vida é real, gente, a vida é prática. Vamos, deixa para lá as coisas. Então sereis purificados. Todos passaremos pelo purgatório. Todos. Bons e malvados.
também os bons. Por quê? Porque exatamente a finalidade do ser humano é ver a Deus. E nós poderemos ver a Deus com o corpo? Não, ele não tem corpo. Com a inteligência? Menos ainda. Não entendemos nada. Mas tem uma potencialidade que nos faz ver a Deus, a alma, que Ele já criou a sua imagem e semelhança. Através da nossa alma nós veremos a Deus. Então a nossa alma deve ser purificada pelo fogo. Isso é o purgatório. Então existe? Existe sim, não como nós o imaginamos, mas como necessidade. E quem faz isso é Deus. Como quem realiza a cirurgia num corpo doente é o médico, não é o doente. É Deus. Então tudo é obra de Deus. Salvação é obra de Deus. Redenção é obra de Deus. Vida é obra de Deus. O que cabe a nós fazer? Aquilo que cabe a um doente. Se colocar nas mãos do médico. Simples, não é? Ele não pretende nada de nós. Porque exatamente como é vida, quem de nós, já falei outra vez, repito hoje, mandou uma cartinha para os nossos pais, antes de sermos concebidos. Eu quero nascer com os olhos azuis, não? Parece até piada, não é? Eu quero nascer uma altura de 1,90 muito alto, 1,75, 1,80, tá? Eu quero nascer em tal país, entende? Eu quero ter um conforto assim. A gente não existia, simplesmente não existia. E por amor que nossos pais nos geraram. Porque nos queria transmitir a riqueza daquela vida pequena, humana, que eles tinham. Até ontem eles podiam, que de vocês têm filhos, sabe, não é? E cuidaram de nós por amor, não fomos nós. Então, como é vida que vem de Deus, Ele vai nos gerar, mais uma vez, não é o Frei Vitório que está falando isso. Lembra a conversa de Jesus com Nicodemos? Nicodemos é preciso renascer. Se você não renasce, você não pode entrar no reino dos céus. Mas como posso? Eu vou voltar no ventre de minha mãe, já estou velho? Não. Aos homens isto é gozado, que o povo sempre me fala, mas é difícil ser cristão. Jesus não falou que é difícil ser cristão. Falou, é impossível. Ele falou, é impossível. Porque ser cristão é renascer em Cristo. E somente pode renascer se alguém tem capacidade de gerá-lo de novo. Então, é impossível. É muito além daquilo que a gente possa imaginar. Então, nesta purificação do coração, aí sim, Ele fará a sua morada dentro de nós. Nós aí seremos o presépio de Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador